8h57. Quem está chegando para conversar conosco é um dos advogados, aqueles que participaram da sustentação oral ali ao lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Nosso próximo entrevistado, a próxima conversa de hoje será com o doutor Ezequiel Silveira. Na sequência, nós vamos conversar com uma mulher que nós estamos dando o codinome, pseudônimo de Tina Brasil, presa do dia 9 de janeiro, que também vai trazer um relato inimaginável o que aconteceu com os presos políticos do dia 9 de janeiro, e a Tina vai trazer mais desses relatos para a gente. E na sequência, a gente vai conversar com uma brasileira que conseguiu escapar de Israel já após o ocorrido no último sábado. O doutor já chegou por aí, já, Edson? Que bom. Deixa eu conversar então com o doutor Ezequiel Silveira, um dos 10 advogados que participaram do ato organizado pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV. O doutor Silveira representa 25 réus do dia 8 de janeiro. Doutor Silveira, bom dia. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Bauru. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês e agradeço o convite. Eu que agradeço, doutor. Doutor, aliás, num momento bastante triste para a advocacia brasileira, vendo os seus advogados, né, a OAB em especial, assistindo os seus advogados passarem pelo que estão passando, a ponto de a transferência do julgamento para o plenário virtual impossibilitá-los de fazer a sustentação, a defesa dos seus clientes da maneira mais adequada. É um momento triste para a advocacia no Brasil, não é, doutor? Só que não é um momento que iniciou agora, né? Infelizmente, a gente vem alertando sobre isso desde o início, desde janeiro. Nós temos sofrido diversas limitações no exercício da nossa profissão e temos comunicado, eu tenho aí dezenas de protocolos que fiz à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Federal, e, infelizmente, fomos ignorados em diversos momentos. Agora, já na fase final de julgamento, me parece que ficou insustentável para a Ordem observar o que estava acontecendo, mas nós tivemos aí exemplos de, por exemplo, arrolarmos testemunhas de defesa e serem deferidas as oitivas dessas testemunhas. Eu fui intimado de audiências depois que a audiência tinha ocorrido. Então, assim, são diversas situações que configuram cerceamento de defesa e, por último, essa realização dos julgamentos em plenário virtual, que para nós é o ápice do cerceamento de defesa, uma vez que você não tem ali a possibilidade de olhar no olho do juiz. É um julgamento em que não há audiência, você simplesmente grava a sua sustentação oral, coloca no sistema, você não tem garantia que essa sustentação será ouvida, e nós, inclusive, temos prova de que elas não estão sendo ouvidas, porque, por exemplo, no caso do senhor Moacir, a gente protocolou uma sustentação oral de 20 minutos, faltando cerca de 15 minutos para iniciar a sessão, e quando a sessão iniciou 15 minutos depois, foi proferido um voto pelo relator de 109 páginas e que não contemplou os argumentos feitos pela defesa na sustentação oral. Então nós temos duas provas aí que a sustentação oral não foi ouvida. Uma porque os argumentos não foram endereçados, e segundo pelo quesito tempo, né? Porque é impossível você assistir uma sustentação oral de 20 minutos em 15 e proferir um voto, escrever um voto de 109 páginas. Então, tudo isso é muito triste. E a gente precisa denunciar essas situações, porque isso está gerando precedentes perigosos para a advocacia, e é triste que a classe que deveria defender os advogados não se atente para essas situações. Doutor, eu inclusive fiz uma fala, depois da participação do doutor Sebastião Coelho, que inclusive conversou conosco 2 dias depois da fala dele ali no Supremo Tribunal Federal. Mostramos aqui o que o Brasil viu, a fala da doutora Larissa Cláudia Araújo, também se manifestando na sua sustentação ainda em plenário, no julgamento presencial, e a decisão do Supremo, né, levando para o plenário virtual, ao meu ver, também passa, né, por essa situação embaraçosa, né, delicada e indigesta para os ministros do Supremo, que tiveram que ouvir o que ouviram ali. E muito provavelmente essa decisão tenha sido amparada por isso. A gente não quer mais ouvir essas críticas, não, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um ouvinte, o André Florencio, fez um alerta, né? Pitório, o pedido da OAB para que seja retomada o julgamento no plenário presencial
pode parecer um jogo de cena, porque a resposta a gente já sabia qual era. E Rosa Weber manteve o julgamento no plenário virtual. O senhor entende que as críticas recebidas pelos ministros, feitas por advogados, né, dos réus do dia 8 de janeiro, pode ter levado a isso? É medo de encarar a realidade, doutor? Eu diria que há 99% de certeza que isso aconteceu nesse sentido. Inclusive, no dia, nós estávamos lá, o meu cliente era o quarto a ser julgado, eram 4 julgamentos, fizeram 3 julgamentos, e no quarto não permitiram que a gente falasse e tiraram o nosso julgamento da pauta do plenário presencial e levaram para o virtual, numa clara tentativa de, não apenas de intimidação, mas de ocultação do processo. E aí foi isso que nos levou a ter aquela iniciativa de irmos lá para frente do Supremo Tribunal Federal realizar a nossa sustentação oral lá, porque se nos estão impedindo de entrar à Suprema Corte para realizar a defesa dos nossos clientes, nós faríamos lá na porta do Supremo, e como eu prometi a cada cliente meu, e eu tenho bastante, cada cliente meu que for marcado julgamento no plenário virtual, eu irei lá para frente do Supremo, e aí não importa se polícia irá tentar nos intimidar, como tentaram no dia lá, perguntando o que nós estávamos fazendo, isso aí para mim não importa, nós estamos para fazer o que é o correto, e não tememos represálias. Doutor, conosco um colega do senhor de profissão, doutor Olavo Pelegrina Júnior. Olavo, doutor Silveira, na tua escuta. Doutor Ezequiel Silveira, parabéns pelo seu trabalho combativo. Tenho 2 perguntas para você. A primeira, o STF seria o órgão máximo da justiça brasileira. Enfim, esse formato, esse enfraquecimento da defesa que o senhor mencionou, porque não ouvir sustentação oral é enfraquecimento da defesa, é vedar a defesa. Esse enfraquecimento, essa diminuição do papel do advogado, isso pode, ao seu ver, refletir em cortes inferiores, contaminando toda a justiça penal brasileira? Bom dia, doutor Olavo, prazer conhecê-lo, agradeço a pergunta. Isso aí, nós temos no Brasil hoje a tentativa de implementação de um instituto que ele vem do common law, que é um estilo de justiça que não é aplicado no Brasil comumente, que é o sistema de precedentes, onde você gera julgados que direcionarão os demais julgamentos, seja na própria corte onde aquele julgado foi proferido, ou nas cortes inferiores que a ela estejam vinculados. E esse julgamento ele tem gerado uma série de precedentes, e nós temos alertado isso desde o início. Olha, você não pode fazer o julgamento do recebimento de denúncia em plenário virtual. Foram feitos. Você não pode permitir que 1.500 pessoas, sem foro privilegiado, sejam julgadas na Suprema Corte. Foi convalidada a questão da competência. E aí, agora, quando chegamos na fase dos julgamentos finais dos processos, nos votos dos ministros sempre vem, olha, nós já recebemos tantos casos no recebimento de denúncia que tiveram esse entendimento. Daqui a pouco, quando chegar um advogado que quiser fazer a sustentação oral, o julgador, seja das cortes inferiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal, vão dizer assim, como é que você quer fazer a sustentação oral do seu cliente de forma presencial, se nós temos aqui 2.000 precedentes de que é possível fazer o julgamento dessas pessoas em plenário virtual. Ou seja, está se gerando precedentes perigosíssimos para a advocacia do Brasil, para a justiça como um todo, porque nós estamos vendo aí um processo absolutamente arbitrário, e eu não tenho temor de falar sobre isso, porque nós temos provas em relação a tudo isso, de violações de direitos humanos, nulidades processuais, violações de prerrogativas de advogados, nós temos tudo isso documentado. E tudo isso está sendo convalidado. E, obviamente, será aplicado nos tribunais inferiores, porque se a nossa Suprema Corte está tomando esse tipo de medida e ninguém faz nada, obviamente que as cortes inferiores e os próprios juízes de primeiro grau também assim agirão. Doutor Ezequiel, mais uma última questão. A advocacia ela não se curva. A advocacia é lutadora, sempre lutadora. Agora, eu imagino, meu amigo, na sua opinião pessoal, o que é fazer uma defesa, como é fazer uma defesa em que os magistrados, em entrevistas, em falas fora dos autos, já proferiram sua opinião, já proferiram previamente seu julgamento. Como fica o coração do advogado num caso desse?
é angustiante, né? É angustiante porque você vê que é um processo que ele já vem viciado desde o início. Quando, por exemplo, ainda no dia 8 de janeiro, o ministro relator escreveu um tweet dizendo que os atos terroristas, e aí ele faz uma capitulação da cabeça dele de terrorismo, seriam punidos os executores, os financiadores, os instigadores e os agentes públicos. 8 dias depois, o Ministério Público começa a oferecer as denúncias. E com a exata divisão proposta pelo relator. Denúncias contra os executores, os instigadores, os financiadores e os agentes públicos. Ou seja, há um claro direcionamento da acusação do órgão acusatório pelo julgador. Se isso é diretamente ou indiretamente, a nós não interessa. O que interessa é que o julgador é suspeito para fazer esse julgamento, uma vez que ele traz isso para o âmbito pessoal. Nas perícias, na determinação das perícias dos celulares das pessoas, os termos que ele está buscando lá é Bolsonaro, Xandão, para saber se a pessoa é culpada ou inocente, para saber se ela trocou alguma mensagem com esse teor, que não é razoável. E aí a gente chega no julgamento dos réus, nos primeiros julgamentos que se deram no plenário presencial, e o procurador, o subprocurador, o doutor Carlos Frederico, dá uma entrevista para a CNN antes do julgamento, dizendo que espera que os julgamentos ensejem punições exemplares. Ora, nós vivemos no Estado Democrático de Direito ou não? Porque até onde eu sei, Estado de Direito não existe punição exemplar. Ou você é culpado e é punido de acordo com a lei, ou você é inocente e é absolvido. Não existe punir para dar exemplo para ninguém. E é o que nós temos visto. Essa questão do crime multitudinário, que é uma teoria que não casa no ordenamento jurídico, não se sustenta quando você confronta ela com a Constituição Federal, porque trata de responsabilidade objetiva. Você pune pessoas por crimes que outras cometeram, porque todas as pessoas que foram condenadas até agora, eu desconheço qualquer vídeo, qualquer foto de alguma delas depredando. Os que foram condenados lá foram condenados porque estavam no local do cometimento de crimes. Quer dizer que se a gente tiver em um banco e ocorrer um assalto lá, nós corremos o risco de ser processado com os bandidos. Então não faz o menor sentido pessoas com agravante de live, se estava fazendo live lá dentro, é 17 anos, se não estava fazendo live, é 14 anos. Então, assim, é uma tristeza para nós, temos que lidar com o processo dessa forma, um processo viciado, um processo direcionado, e que está prejudicando, terceando a defesa e acabando com a vida dessas pessoas. Você não está condenando uma pessoa ali há 3, 4 anos que ela vai prestar um serviço comunitário e vai voltar à sua vida normal. Não, você está mantendo pessoas com medidas cautelares que ferem a dignidade da pessoa humana, onde a pessoa não tem condição de trabalhar. E quando as pessoas pedem para trabalhar, e semana retrasada saiu uma decisão do ministro de uma mãe que pedia liberação para trabalhar aos fins de semana para sustentar o seu filho, e o ministro negou, dizendo que se ela quiser, ela arranja um serviço que comporte dentro das cautelares. E por último, saiu agora no final dessa semana passada, uma pessoa que estava sendo investigada como financiador, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, promoveu as investigações, recebeu o relatório da Polícia Federal, chegou à conclusão de que essa pessoa não praticou crime, pediu o arquivamento do procedimento investigatório, do inquérito, e o ministro simplesmente disse que não, que aquela pessoa é culpada e que o Ministério Público deve oferecer uma nova manifestação. Ou seja, antes do início da ação penal, o ministro já se manifestou dizendo que aquela pessoa é culpada. Que chance essa pessoa tem? Qual é a chance de defesa que um cidadão brasileiro tem como esse? Então, o que eu tenho dito nas últimas semanas, e vou começar a sustentar e reiterar quantas vezes forem necessárias, a pretexto de defender a Constituição Federal, a pretexto de defender o Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal está rasgando a Constituição Federal e acabando com o Estado Democrático de Direito. Doutor, mais alguma questão, Olavo? Então só mais uma. Claro. Mais uma. Doutor Ezequiel, então nós temos juízes suspeitos porque já manifestaram sua opinião antes do julgamento. Nós temos a questão do foro privilegiado, pessoas sendo julgadas no STF sem foro privilegiado. A questão multitudinária que o senhor colocou significa não precisa individualizar comportamento, uma tese absurda que realmente não bate com o direito brasileiro. Condenações pré-anunciadas. A nossa esperança pode ficar numa legislação nascida do legislativo, numa lei nascida do legislativo brasileiro, trazendo aí o perdão a esses
injustamente condenados? Nós não podemos perder a esperança, né? Até porque, enquanto advogados, nós temos que ser a última barreira na defesa da democracia. E, embora a própria Suprema Corte esteja atacando essa democracia, nós estaremos lá dizendo, denunciando, e tudo será revertido. E nós acreditamos piamente que essas decisões, essas condenações serão anuladas, esses julgamentos serão revistos, se não por essa Suprema Corte, mas por outra Suprema Corte, porque esses ministros não ficarão aí para sempre. Então, assim, nós precisamos ter paciência, coragem e perseverança para continuarmos trabalhando e exercendo também um trabalho político, porque uma vez que esse julgamento deixou de ser jurídico, e como eu falei, eu tenho aí um relatório de mais de 60 páginas constando todas as alegações, nulidades e irregularidades, todas não, mas algumas delas, né, porque são um sem número, não se trata mais de um julgamento jurídico, como muito bem disse o doutor Sebastião lá na primeira audiência, é um julgamento político, então nós temos que trabalhar juridicamente, politicamente também, e nós temos mecanismos constitucionais de freio e contrapeso, a lei de checks and balances promovido na Constituição, que podem trazer o Supremo para sua raia. Então é isso que o Congresso Nacional precisa fazer. Nós já vimos aí um recuo, né? O primeiro recuo que a gente vê do Supremo em anos, talvez, que foi o fato de o ministro Barroso dizer que não pautará o julgamento a respeito da DPF 442, que trata do aborto, nos próximos dias. Então, a gente já vê aí um posicionamento, significa que a pressão política exercida pela Casa Legislativa já está exercendo ali o seu poder, mas a gente não precisa, não pode, na verdade, se conter nesse sentido. A gente precisa que os demais poderes, o Executivo a gente não tem esperança que realize isso, mas principalmente o Poder Legislativo, que exerça essa pressão política sobre o Supremo Tribunal Federal, que ele volte para dentro da sua competência, porque ele está extrapolando os limites daquilo que a Constituição Federal prevê. Doutor, nós conversamos aqui dias atrás com o deputado federal do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon, e ele, junto de outros parlamentares, incluindo senadores, estão lutando por uma lei que pode trazer a anistia para os presos do dia 9 de janeiro, né? O senhor acredita que isso deva avançar no Congresso e a decisão de anistiar para tentar corrigir todos os erros cometidos até agora, isso pode prosperar, doutor? O grande problema da anistia é porque toda lei ela é sujeita ao controle do Poder Judiciário. Então, se você promulga uma lei que concede anistia a essas pessoas, aí algum partido pode levar essa lei ao Supremo Tribunal Federal, ela ser alvo de controle ali, e o Supremo Tribunal Federal declarar essa lei inconstitucional, como fez, por exemplo, no caso do deputado Daniel Silveira. Mas você vai ficar naquele jogo de poder, né? Porque isso aconteceu agora, está acontecendo, né? No caso, por exemplo, do marco temporal, em que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão contrária ao entendimento da Casa Legislativa, contrário ao entendimento, inclusive, do que está previsto na Constituição Federal. O Parlamento agora edita uma lei que com certeza será aprovada, se for vetado, o veto será derrubado, e essa lei, muito provavelmente, essa emenda, será levada ao controle do Poder Judiciário, e aí que nós vamos saber quem dará a última palavra. Se o Supremo vai novamente declarar essa lei inconstitucional e o Congresso fará outra lei, como que vai ficar essa relação? E esse entendimento a gente aplica também a eventuais ações do Congresso em relação aos preços do 8 de janeiro. Nós temos aí outras possibilidades, além de uma lei de anistia, seria uma lei de revogação da lei de 2019, que trouxe esses artigos dos crimes contra a ordem democrática do 359L e do 359N, por exemplo, que são os crimes pelos quais essas pessoas do inquérito 4922 estão sendo acusadas. Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade factível, embora seja necessário um esforço político gigantesco, porque a gente sabe que as casas ali, elas têm um percentual de deputados de esquerda que não são favoráveis a essa pauta, por exemplo, e temos ali também o Centrão, que vai de acordo com os interesses do momento. Então, além desse trabalho hercúleo que é necessário fazer no Congresso Nacional, também seria necessário também nós verificarmos como ficaria o Poder Judiciário nessa situação, se ele simplesmente se adequaria a essa medida do Congresso ou se tentaria, mais uma vez, afrontar a Casa Legislativa. Então, eu costumo dizer, esse processo ele está apenas começando. A condenação dessas pessoas está sendo apenas mais um passo em uma luta, uma guerra que vai durar aí ainda muitos anos. E a única situação que a gente pode dizer para as pessoas nesse momento é que tenham calma, tenham paciência,
porque a justiça ela sempre vence, a verdade ela sempre prevalece, mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar para trazer a justiça e a verdade à tona. Doutor, e uma última questão. O papel da imprensa nisso, porque nessa crítica feita por advogados, o senhor entre eles, né, realizando a sustentação oral ali ao lado de fora do Supremo Tribunal Federal, nós divulgamos aqui o ocorrido. Aliás, a gente tem dado ampla divulgação no intuito de apoiar o trabalho dos advogados e os presos do dia 8, presos injustamente, inocentes presos ali naquela ocasião, na manhã do dia 9, né? Qual é o papel da imprensa nisso diante do que estes advogados, incluindo o senhor, fizeram ali nessa crítica ao julgamento no plenário virtual? A imprensa deu espaço, deu visibilidade, apoiou, zombou, escondeu. O papel da imprensa nesse momento, doutor? O papel da imprensa, a crítica que nós fazemos à imprensa é a mesma crítica que nós fazemos à Polícia Federal, que nós fazemos ao Exército, que fazemos à Procuradoria-Geral da República, que fazemos a todos esses órgãos de Estado que deveriam contribuir para uma sociedade justa e para que o Estado de Direito funcionasse perfeitamente. E qual que é a crítica? É que você se omite ou por conveniência, ou por conivência, ou por covardia, ou por carreirismo, né? No caso aí da advocacia, porque tem interesses ali e tal. Então, assim, é muito triste a gente ver que são poucos os canais que têm dado voz a esse tipo de arbitrariedade. E eu parabenizo a vocês porque tem sido uma dessas poucas vozes. Mas você vê aí que a grande imprensa, a mídia de extrema esquerda, eles não estão preocupados com isso. Até que a guilhotina chegue até eles. Porque também, como eu costumo dizer, a guilhotina ela não escolhe a cabeça, ela só escolhe o momento. Então, enquanto essas pessoas estiverem silentes em relação a essas situações, elas estão tranquilas, mas daqui a pouco essa ditadura judicial vai chegar até elas e elas vão ficar assustadas. Só que nós já vimos alertando isso há tempos. Essa semana, o Estadão se manifestou, fez lá um editorial dizendo que esses julgamentos e tal... mas o que vocês estão dizendo aí, a gente está dizendo desde 9 de janeiro. Então, assim, timidamente, algumas vozes começam a sair aí, seja da imprensa de centro, mas a de extrema esquerda ainda está calada. Mas é preciso tomar esse cuidado, porque a opressão vai chegar para todos, caso a gente não exerça o nosso papel de cidadão dentro das regras da Constituição agora. Doutor Ezequiel Silveira, um dos advogados que ali fizeram a sustentação oral ao lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Doutor, muito obrigado por conversar conosco. Boa sorte no trabalho do senhor. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é sempre meu e precisando a gente está sempre à disposição. Forte abraço, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Obrigado, doutor Ezequiel Silveira.